Thiago, a minha primeira questão é sempre sobre gênese, mas eu quero perguntar muito sobre a gênese do seu filme, diante dessa perspectiva que eu acho bastante curiosa e particularmente me interessa por ser um cinéfilo, que é de meio que, enfim, fazer uma homenagem ao cinema ao mesmo tempo que você constrói personagens que são anônimos e que têm talvez esse objetivo de repente eternizar a sua própria história dentro do audiovisual. Eu sinto que seu filme e essencialmente é muito sobre isso, mas também ele contém ali um viés político. Então eu gostaria que você falasse sobre a concepção deste filme junto com os seus interesses, o que você queria dar o enfoque nessa história. Falou da cinefilia, eu falei, é nosso cinema paradiso, né? É o nosso jeito, é o jeito que dá. Das condições que vai definir essa estética também. E referência, você falou a pergunta? Referência? Concepção. Como que se deu o início desse projeto e quais foram os principais interesses em relação a assuntos a serem levantados de certa forma? Eu acho que tem muito a ver com a gente, assim, enquanto nordestino, e esse meu retorno ao Nordeste, à Paraíba, que esse filme foi concebido em Diadema, que é uma cidade que eu me radiquei por 15 anos. Sou migrante. Paraíba foi com 12 anos para Diadema, e lá foi minha formação cultural, foi toda de lá, assim. E lá tem uma mostra de artes que é uma mostra da cidade. E essa mostra tem várias linguagens que se apresentam, e é uma mostra competitiva, tem uma competição ali. E a gente, enquanto linguagem de audiovisual, era a única coisa que a gente tinha para mostrar e, de certa forma, girar um dinheiro ali que conseguiria talvez produzir um outro filme ou oxigenava esse movimento de fazer, de fazer filmes, né? Essas nossas experimentações, que a maioria, a formação era de oficinas ali que tinha em Diadema, e ver filme, assim. Acho que o que ligava a gente era da cinefilia, de ver filme. Que eu estava contando, na minha adolescência eu via 5 filmes por dia. Eu ainda peguei o finalzinho do VHS ali, que eu acho que é a minha grande formação, assim, foi o VHS. Eu desmontava aquilo, eu gravava filmes que passavam na madrugada, enquanto eu estava na escola, eu estava gravando coisas, então minha vida era ver filme, assim. Minha maior formação é essa. Eu me frustrei, assim, enquanto curso de cinema e tal, então fui garimpando a minha formação, porque eu queria que fosse autêntico, assim, fosse meu mesmo, assim, que eu não tivesse influências do formato de fazer cinema. É assim que faz, queria achar um jeito. Então acho que foi uma busca, assim. Eu lembro de 2015, assim, acho que foi o TCC final, assim. Eu saí de Diadema com muito pouco dinheiro, que eu acho que acabou numa semana, uma câmera e um gravador de áudio, e eu cortei a Paraíba de ponta a ponta, assim, e fiquei 6 meses nesse retiro, e eu acho que pra mim foi uma grande formação, porque de conhecer as pessoas, de conhecer meu povo de verdade, da afetividade. Então esse filme é um mix disso tudo, assim, desses afetos que eu conheci em Diadema, que de alguma forma eu queria homenagear essas pessoas que eu me inspirei, esses arquétipos que eu uso no filme. São pessoas que eu conheço, que eu conheci, que existe, que nesse processo do Cervejas, que é quando a gente vai realizar o projeto em Princesa, a gente adapta a essas novas personas que a gente conhece lá, assim, e vira nossos afetos também, nossos amigos, assim. A minha próxima questão, de certa forma, me causou bastante curiosidade o fato de esse filme sendo apresentado aqui na Mostra Aurora como um filme experimental. E me causa muita curiosidade, sobretudo nesse sentido, em relação ao elenco.
Me parece que existe uma junção talvez de atores amadores com outros profissionais. Eu queria saber como que se deu a formação desse conjunto de intérpretes. E se você puder falar especificamente da Edna, que eu achei uma personagem fascinante. Além da questão desse conjunto da formação do elenco, se de certa forma são pessoas que talvez estejam interpretando versões delas mesmas e se elas trouxeram relatos, histórias particulares que foram inseridas nesse roteiro. Totalmente, assim. A gente tinha um roteiro de ficção que a gente trabalhou online uns 3 meses, assim, com encontros e tal, para descobrir quem eram essas pessoas, esses personagens que estavam apontados no roteiro. E tudo meio que mudou. Eu acho que não ao fio da dramaturgia principal, começo, meio e fim, assim, né? Mas eu queria que eles incorporassem as versões deles, assim, nesses personagens. Então, muito ali, a gente usou muita coisa deles, ou de outras pessoas que eles conhecem e tal. A Edna é um caso bem interessante, assim, porque a Edna, ela faz parte de um grupo de teatro amador lá, só que ela não é a atriz, ela nunca está na frente, ela é a tia, como até a menina chama ela de titia. Ela é a mãe, né, a que coordena, né, ali esse grupo, porque o grupo é jovem, são pessoas jovens, assim. Então, e é um pessoal que nunca teve formação de nada, assim, porque a Princesa Isabel fica muito longe, muito difícil as coisas chegarem lá, assim. Então, a Edna, ela se formou nesse filme, assim. Eu digo isso porque ela entendeu o jogo e quando chegou no final ali, ela já estava sendo a diretora que ela apresenta no filme, assim, dizendo para os colegas dela, não, tal, explicando ali no dialeto deles, assim, tal. Eu tentava também não influenciar o jeito de contar, assim, por dizer, a gente tem um dialeto muito próprio técnico do cinema, de coisas que a gente fala que se identifica, como o festival de cinema, a mostra de cinema, essas coisas, assim. Eu perguntava para eles como que vocês vão identificar isso. É um festival de filmes e tal, como vocês vão dizer isso? Aí eles, festival de filmes, porque parece que faz mais sentido dizer que é festival de filmes do que é um festival de cinema. Então essas coisinhas, assim, eu tentava não influenciar para eles dizerem do jeito deles, para trazer a naturalidade maior possível, assim. E coisas que às vezes tinha que repetir take 1, take 2, eu tentava sempre trazer uma surpresa para a cena ficar natural, assim. Algo que eu acho muito admirável no seu filme é o humor dele, e deu pra perceber que ele é muito funcional pela reação coletiva ontem na sessão. Eu quero muito que você comente sobre esse aspecto justamente de construir o humor, justamente porque ele também se apresenta em sequências que são longas e que se seguram muito bem, sobretudo, particularmente falando, aquela em que existe uma encenação, né, de uma tentativa de beijo, e acho muito esperto como as coisas vão se desenvolvendo ali. Essa cena é bem específica, assim, foi bem difícil construir ela, porque assim, ali cada um tinha uma ação, né, e um personagem, e eu separadamente falei com cada um, assim, o que eles iam fazer ali. E na hora da cena isso ia chocando, né? Ia chocando esse jogo e tal. E aí me volta aqui a pergunta. Sobre como foi construído o humor nesse filme, se foi muito pautado por improviso, com as diretrizes. Tem um pouco disso e tem muito natural da gente mesmo, essa coisa do humor, assim, que nem no roteiro, na situação. Como quando eu disse da coisa da viagem, que eu conheci meu povo de verdade e tal. Então eu sei aonde vai sair o humor ali, né? Eu sei onde vai chegar. Quando a gente fica na cara de Edna em relação à cena de beijo. A gente não vê o beijo, só escuta, e a gente sabe que a reação dela vai ser engraçada porque ela é uma pessoa mais reservada. Aquilo ali é ela mesma. E eu já sabia disso. Então a gente vai jogando com essa... Então eu acho que é conhecer muito bem ali
aquelas pessoas. E esse humor é muito natural, assim, a gente constrói muito naturalmente, assim, porque a gente é alegre, assim, mesmo nessas questões que o filme traz de luto e tal, que eu acho que sempre é uma solução também, o riso de superar essas outras questões mais duras, né, que o filme fala. O filme tem essa camada, né, bem mais leve e tal, para esconder, ou de certa forma não é a primeira coisa que vão ver, né? Essa coisa, essas outras camadas que o filme tem, é a primeira camada, é a do humor, né? Então a gente convida nesse humor, que é mais atrativo, talvez apelativo, para conversar sobre outras coisas assim que o filme vai abordando. Minha última questão, eu acho que acho que também é uma curiosidade de saber justamente sobre esse lado oposto dessa narrativa, que é a melancolia. A conclusão, não dando muitos detalhes, ao mesmo tempo que ela me parece, enfim, ser um indício de que o luto daquela personagem está sendo, de certa forma, superado naquele momento com aquela mudança, né? Ao mesmo tempo, acho que se adota um formalismo naquela cena, né, e que inclusive capta também a vizinha, o homem com quem ela fez a negociação, partindo, né, enquanto a vizinha vem. Eu queria que você comentasse, eu acho que eu inseri isso na primeira pergunta, mas eu queria saber um pouco mais sobre esse aspecto melancólico, mas também aliado às suas motivações, de repente, políticas também por trás da contação dessa história. Eu costumo dizer que eu sou um ser melancólico, assim, natural. Eu uso muito disso para criação, assim, da melancolia e tal. E o filme tem um pouquinho desse retrato, assim, porque, como eu tinha, não sei se eu falei que esse filme eu tinha misturado a partir de um filme curta que eu tinha feito, que tinha uma premissa que era de uma senhora que está em luto, ela perde o marido e ela supera experimentando um batom pela primeira vez. Então essa é meio a premissa que eu usei inclusive no Cervejas. Então ela tem meio isso, assim. Então ela vai procurar alguma coisa para superar isso, essa ode à liberdade, essa mulher, né, foi liberada, que é uma coisa que eu vi muito na minha avó, assim, cara. No olhar, assim, de viver aquele lugar muito tradicional, né, da mulher nordestina no interior rural e tal, que quando ela perde ali o marido, assim, o que resta agora? O que eu vou fazer? Né? Eu passei a maior parte da vida habitando esse lugar, e agora? Né? Aí eu acho que ela ia fazer um filme, né? Na minha cabeça, assim. Então como que seria se minha avó, depois desse luto, ela poderia superar isso, assim? Então foi um exercício de imaginação, assim, talvez de mim mesmo, assim. Eu faria um filme. Então eu imaginei essa mulher, essa senhora, construindo isso, e é uma coisa que vai bater de frente com muita coisa cultural, assim, né, do machismo e tal, porque inclusive o machismo da própria filha, que ela está acostumada com uma estrutura tradicional, assim. Quando alguém rompe, ainda mais uma pessoa que não tem que não é o comum, né, de romper essa coisa, assim, gera um conflito gigante, assim. E cinema é conflito, então é isso que dá o filme, né, esses conflitos e tal, essas coisas. Eu acho que é por aí. Thiago, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo filme e até uma próxima oportunidade. Obrigado mesmo. Valeu, obrigadão.